Tem uma informação importante trazida pela Ana Canhedo, Pedro Rocha e também pelo Iago Rudá, que a Atalanta da Itália quer pagar 122 milhões de reais para tirar o zagueiro Jair do Santos Futebol Clube, Elias Cabrini Russo. Um montante de 20 milhões de euros, portanto uma proposta superior à proposta feita pelo Porto de Portugal na última janela, recusada pelo Santos Futebol Clube. Atenção, informação trazida há pouco pelo GE, através da Ana Canhedo, Pedro Rocha e Iago Rudá, que a Atalanta da Itália quer pagar 122 milhões de reais para ter o Jair a partir do início da próxima temporada, né? Esse valor é superior à proposta que o Santos recusou do Porto de Portugal. O Santos que deve receber essa proposta nas próximas horas. O Santos que deve receber essa proposta nas próximas horas. O representante do atleta e o Santos dizem que ainda não receberam absolutamente nada do clube italiano, mas o Atalanta estaria disposto a pagar 122 milhões de reais, Elias, 20 milhões de euros para tirar o jovem jogador do Santos. Russo, baita dinheiro pelo Jair, que ainda não se consolidou aqui no futebol brasileiro no Santos como um grande zagueiro. Tem muito potencial, mas ainda falta muito para ele. É muito dinheiro pelo Jair, hein, Elias Cabrini Russo? Muito dinheiro, né, Marcão? Por um zagueiro que hoje não é titular do time, eu acho que seria, se realmente essa proposta vier, o Santos tem que aceitar, até porque daria um alívio na parte financeira do clube também, já pensando para a montagem do elenco para 25. É um jogador que eu acredito muito nele ainda, apesar de estar vivendo uma fase não tão boa, perdeu a posição, não só porque se machucou, né, mas com a chegada do Luan Pérez ele vai ter pouco espaço no Santos. Então acho que se vier essa proposta, o Santos tem que aceitar rapidinho, porque vai ajudar muito o clube. Acho que seria bom até para ele também, e para um time de menor expressão da Europa hoje, acho que poderia ter um crescimento muito melhor por lá. É um jogador que eu acredito muito ainda, mas para o Santos, sem dúvida, seria um negócio muito bom. E o futebol italiano que é um dos mais fortes defensivamente, né, Russo? O futebol italiano sempre formou grandes zagueiros, né? É sabido por todos que atacantes na Itália sofrem demais, né? Muito se fala que o pior mercado para você sair do Brasil e jogar quando você é atacante é o futebol italiano, né? É um jogo duro, é um jogo pegado. O sistema defensivo italiano é um sistema muito forte. E isso poderia fazer com que o Jair desenvolvesse muito, né? Porque o futebol italiano exige muito ali também dos bons zagueiros. Então eu acho que é muito interessante pro Jair e a proposta é muito boa pro Santos. Eu já achava a proposta do Porto de Portugal excelente. Excelente. E eu acho que o Santos até agora tem acertado na estratégia, né? Porque segurou o Jair para a proposta feita pelo Botafogo. O Santos segurou. Depois veio a proposta do Porto, o Santos segura. E agora vem uma proposta ainda maior. Aliás, a proposta ainda não chegou, né? A proposta, pelo que diz a matéria, ainda não teria chegado ao Santos Futebol Clube, mas ela deve ser oficializada nas próximas horas do Atalanta, 20 milhões de euros, 122 milhões de reais. E, na minha opinião, é um número tentador, né? É um valor muito bom pelo que tem jogado o Jair. Eu acho que o Jair tem muito potencial, mas eu não vi ainda um grande jogo do Jair no time de cima. Não vi. Eu sempre faço essa provocação nos jogos do Santos, quando o Jair está em campo. Eu acho que o Jair é um zagueiro com potencial, mas eu não me recordo de ter visto um grande jogo do Jair, como vi, por exemplo, do Gil. Até do João Basso nós vimos aquela partida contra o Ituano. Eu não me recordo de ter visto um jogo do Jair que foi, espetacular, né? O cara foi impecável. Não teve esse grande jogo do Jair no time de cima. Na base, sim, eu vi algumas vezes. Então, acho que é uma proposta muito boa. Acho que é uma proposta muito boa para o zagueiro Jair. E caso se confirme, olha, é o caso de levar no aeroporto, fazer o lacinho, Elias Cabrini Russo, pagar a coxinha e embarcar o garoto para que não tenha risco de perder o voo, viu, Russo? Ih, mamãe! Só não pode ser essas propostas que o Santos tem recebido, né, Marcão? De receber 2 parcelas por ano, em 5, 6 anos para pagar. Não é Casas Bahia. Acho que o Santos tem que ser um pouco mais respeitado, que as propostas que têm chegado para os jogadores do Santos têm sido dessa forma, né? Em várias prestações, pagamento a cada 3, 4 meses, aí não dá, aí você desvaloriza o seu ativo para receber dessa forma,
mas se for um contrato bem feito para um pagamento em curto prazo também, acho que sem dúvida seria muito bom. Cara, Elias Cabrini Russo, Ian tem treinado com o elenco principal do Santos Futebol Clube e deve ser uma das novidades entre os relacionados, já que Diego Pituca levou o 3º cartão amarelo. Antes tarde do que nunca, Elias Cabrini Russo merece essa oportunidade. O garotinho Ian, 3 copinhas nas costas já o Ian, viu, Elias? Marcão, esse menino tá merecendo uma oportunidade já desde o começo da temporada. Tem feito a última copinha que ele fez, foi realmente espetacular. A gente vem falando desse garoto há bastante tempo. O Carille também acompanhou muitos jogos, elogiou muito esse jogador, apesar que ele também elogiou pra caramba o Miguelito, né, outros jogadores, e não dá oportunidade. Mas acho que esse menino, com um pouco de maturação, Marcão, já entrando, sei lá, no Campeonato Paulista do ano que vem, por exemplo, eu acho que pode crescer bastante, vai ser muito útil, porque além da qualidade que ele tem, é um jogador que sabe chegar à frente ali também, né, fazer os gols dele, um cara que tem uma boa visão de jogo, às vezes consegue jogar um pouco aberto pela direita ali também, então acho que é um jogador que precisa, assim, de uma oportunidade. O Carille já levou ele algumas vezes, né? Já treinou com ele no profissional, mas deu poucas chances para esse garoto. Agora precisa levar os meninos também, colocar para jogar, né, Marcão? Nem que seja alguns minutos, e deixar também no profissional. Não adianta você levar o garoto para um jogo do profissional, no dia seguinte o cara está disputando um sub-20, um torneio de aspirantes. Eu acho que isso não faz bem para o jogador. Já está estourando a idade, então acho que é o momento de dar uma oportunidade para ele. Eu acho que chegou o momento, e quando ele tiver essa oportunidade, ele vai agarrar, principalmente nesse meio de campo, né, que a gente vê Sandri, Alisson. Acho que é um jogador que pode ser muito interessante já para a próxima temporada. O Ian é muito bom jogador, né? Para mim é um dos jogadores que foram injustiçados por Fábio Carille e mostram quanto o trabalho do Carille é ruim, né? Porque é inadmissível que um jogador que já tenha disputado 3 copinhas não tenha recebido oportunidades no Santos, onde você tem um elenco com Sandri, Patrick e Serginho. É inadmissível que dentro desse universo você não tenha conseguido encaixar esse Ian, para que agora, nesse exato momento, nós já tivéssemos aqui uma resposta se o Ian tem ou não condição de ficar no Santos no ano que vem. Olha que loucura! Nós estamos terminando o ano, faltando 3 rodadas para acabar o campeonato, e nós não sabemos se o Ian tem condição de jogar no Santos no ano que vem. Isso é planejamento? Não, isso é loucura. Enquanto isso, nós levamos, durante todas as rodadas desde abril, o senhor Patrick McDonald para ficar no banco, ocupando a vaga de um jogador com potencial como o Ian, ativo do clube. E nós estamos valorizando o Serginho porque ele é amigo do Neymar e vai passar o final do ano em Mangaratiba. E o Sandri, que é o eterno menino com 77 anos de idade. Então, isso é absurdo, cara. Isso é absurdo. Né? Essa revolta que eu tô tendo aqui, ela deveria ser uma revolta da diretoria do Santos Futebol Clube. Só que os caras não querem, porque muitas vezes tem alguém levando, não é possível. Não é natural que isso aconteça no Santos e ninguém fale nada, entendeu? Assim como você tem o Nicola Profeta, assim como você tem o Gabriel Bontempo, assim como você tem o Matheus Xavier, assim como você tem o Enzo Monteiro, que eu duvido que se o Enzo Monteiro tivesse há tantos jogos como está o Wendel Silva sem fazer gols e jogando mal, se não teria o Carille já cornetado o jogador na coletiva. Claro que teria. Claro que teria. O Wendel Silva pode jogar mal, o Furt pode jogar mal, o garoto não pode. Esse não pode. Esse jogou 45 minutos contra o Paysandu, na Vila Belmiro, não foi mal. O Santos estava ali com um time muito ruim naquele dia, foi um jogo péssimo tecnicamente, mas o Enzo Monteiro foi um dos poucos que participava do jogo, que dava espaço, que abria espaço. Teve um cabeceio do Enzo Monteiro perigoso, nunca mais voltou. Nunca mais voltou. Então são coisas que a gente não aceita nesse Santos Futebol Clube. Vamos torcer pro Ian, pelo menos, jogar alguns minutos, como jogou lá contra o Ceará em Fortaleza, onde o Santos venceu. Espero que o Carille tenha coragem de colocar o garoto para jogar e pelo menos seja justo com o Ian nesses últimos 3 jogos que restam na temporada. Agora, o que fizeram com esse garoto durante todo o ano
foi uma vergonha. Foi uma vergonha o que fizeram com esse garoto Ian, que já tem 3 copinhas jogadas e poderia, nesse momento, já ser titular do time principal ou pelo menos ser peça importante na construção do time para o ano que vem. Chegamos em novembro sem ter essa resposta. O culpado de tudo isso é o Carille e a diretoria do Santos. Provável time do Santos para a partida contra o Curitiba. Na próxima segunda-feira deve ter em campo a seguinte escalação: Gabriel Brazão no gol, Rainer pela direita, Gil, Luan Pérez ou João Basso na zaga e Escobar do lado esquerdo. No meio-campo, João Schmidt, Sandri e Juliano. Na frente, Otero, Guilherme e Wendel Silva. 5 jogadores do time titular estão pendurados: Rainer, Sandri, João Schmidt, Juliano e Guilherme. Se tomarem cartão amarelo, estarão fora da partida contra o CRB na vila mais famosa do mundo. E o Serginho não deve mais jogar em 2024. O Serginho sofreu uma lesão muscular na última partida e o jogador vai precisar de pelo menos de 15 a 20 dias para retornar aos gramados e estar fora. Elias, dentro daquilo que tem em mãos o Fábio Carille, é o melhor que ele pode colocar em campo, Elias Cabrini Russo? Eu acho que não, Marcão. Acho que ele poderia fazer alguma mudança. Acho que, para mim, o JP Sherman tem que ser titular desse time, apesar de que o Rainer também não decepcionou nas últimas 2 partidas, mas é um jogador que entrega muito menos para mim. Acho que ele poderia ter um pouco mais de ousadia ali nesse meio de campo, colocar mais alguém ali. O Ian mesmo seria uma peça importante, apesar de não ter jogado entre os titulares, né, nessa temporada, mas acho que é um jogador que tem muito mais qualidade, poderia entregar um pouco mais ali. E lá na frente, como ele não muda, né, a gente vai com isso mesmo. O Wendel ali na frente, o Juliano também é o cara que vai fazer esse papel de segundo atacante, aparecendo mais na área. E o Otero acho que é uma boa opção também que ele coloca agora, porque foi bem na última partida. É um jogador que tem sido decisivo, né? Tem oscilado bastante, mas é um cara que até pela experiência num jogo fora de casa acho que é bastante importante. Mas é o que o Carille vai fazendo as mexidas de acordo com o que ele pensa, né, durante a semana. Acho que não trabalha tanto assim para modificar muito a equipe. Como o time já está praticamente classificado, acho que seria o momento sim de fazer algumas mudanças, deixar o time um pouco mais leve. Mas infelizmente vamos ter que aguentar o Carille pelo menos essas 3 rodadas dessa forma, jogando dessa forma ainda, né, Marcão? É verdade, Elias. E olha, o Santos está em contato lá com o Curitiba, tentando garantir uma cota de ingressos para repassar para alguns torcedores de uniformizadas, torcedores comuns também que querem ir ao jogo, e o valor abusivo, né, praticado pelo Curitiba, um absurdo, né, Elias Cabrini Russo? É aí que a gente contesta a funcionalidade dos órgãos que fiscalizam tudo isso, né, Russo? Cadê o PROCON? Cadê a polícia, o Ministério Público, perdão? Cadê o PROCON? Cadê o Ministério Público para atuar numa causa como essa, né? É uma vergonha o que faz o Curitiba, e eu acho o seguinte, Elias, a gente precisa começar, porque uma coisa... Não é a primeira vez que o Curitiba tem uma atitude como essa, tá? Não é a primeira vez que o Curitiba tem uma atitude como essa. Eles já praticaram lá R$300 uma vez também, que nós estivemos lá, Elias, você vai se lembrar disso. O ingresso era R$300, agora aumentaram ainda mais, né? R$400 o ingresso. O Santos precisa responder com a mesma moeda. Aliás, foi assim que começou a briga entre São Paulo e Corinthians, né, Russo? O Andrés cansou uma hora lá e começou a responder na mesma moeda. Acho que o Santos precisa começar a responder na mesma moeda. Tá certo que o Curitiba agora vai ficar na Série B e o Santos está voltando à Série A, mas é preciso que isso fique registrado, porque é muito simples. O Santos cobra lá R$60, R$80, R$100 na arquibancada para os nossos adversários, e a torcida do Santos é sempre maltratada, Russo. Isso aí é caso de polícia, meu amigo Russo. Sim, Marcão, caso de polícia, é caso de PROCON, cara. Se alguém tem que fazer uma reclamação, o próprio torcedor, quando for comprar esse ingresso, tem que reclamar, porque é um valor abusivo demais. Você não pode um futebol de Série B com times, né? O Santos até tem um elenco razoável, mas para ver um time como o Curitiba jogar, um time que caiu da Série A o ano passado, não tinha a menor condição de subir, né? De voltar para 2025, cobrar um ingresso abusivo desse valor, Marcão. Realmente não dá. O torcedor do Santos, o Santos tem uma grande torcida em Curitiba, em todo o Paraná,
teria essa oportunidade de ver o clube por lá. Então hoje o Curitiba é administrado por uma SAF que realmente a gente vê por que não subiu, né? Mal administrada, um time que pensa pequeno, pensa como um torcedor, né? Em rivalidade, aumentar o valor do ingresso dessa forma, realmente é uma coisa que não dá para entender. O Santos não reclama, a CBF não interfere, porque a CBF poderia sim tomar uma atitude com relação a isso, porque R$400 para assistir um jogo de Série B, de um time que já está classificado para a Série A, e outro que não tem a menor chance de subir, realmente é um absurdo e o torcedor não merece isso, né?